Deus abençoe os jovens nesta noite. Estamos entrando com vocês ao vivo para o mundo. Que Deus abençoe cada jovem que está em casa nesse momento. Ou você está no carro, ou você está na rua, não sei, mas em algum lugar você está. Talvez um celular, na rua você não pode estar, pelo menos por enquanto. Então, que bom estarmos juntos aqui. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida, jovem. Conecte o coração ainda mais na presença de Deus. Busque o Senhor nesses dias de reclusão, de maiores cuidados. Leia a Bíblia, ore ao Senhor. Consagre ainda mais a tua vida, para que Deus continue abençoando-te ainda mais. Então mandamos um abraço aqui para todos os jovens. Logo, logo, se Deus quiser, estamos de volta com nossas reuniões presenciais. Enquanto isso, o jovem também deve, pela fé, assim como toda a igreja, a continuar contribuindo e abençoando a congregação, para que a gente continue honrando com as nossas obrigações, nossos compromissos. Aqui no rodapé do vídeo você tem aqui os dados do banco Itaú, e também no PayPal você pode entrar ali e fazer tua contribuição, tua oferta de amor e alegria ao Senhor, né? A palavra diz, jovem, que Deus ama quem dá com alegria. Então, se você for fazer, faça com alegria. Deus vai estar te abençoando ainda mais, né? Então, não sei como é que você está aí na tua casa, na sala, no quarto, talvez com os irmãos aí. Não sei se você pediu um lanche, pediu uma pizza. Não sei o que você vai comer aí nessa noite. Mas o que você for fazer, faça junto conosco aqui ao vivo. Logo, logo estaremos compartilhando uma palavra aqui. O pastor Tiago vai estar compartilhando uma palavra contigo para abençoar ainda mais a tua vida. Está aqui o Raul, essa moçada, vão fazer um louvor abençoado para abençoar nossas vidas. Nós queremos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui nesta noite, Senhor, ao vivo, para abençoar essa garotada toda, jovens e adolescentes. Que a tua presença, Senhor, alcance cada coração através dos cânticos, através da palavra, através da oração, e que juntos possamos ser ainda mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que a alegria do Senhor tome a tua casa, jovem, e te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar. Quem quebra as trevas e o pecado, de quem o amor é poderoso, o Rei da glória, o Rei dos reis. Abala a terra com seu amor, diante dele o adoramos. O Rei da glória, o Rei dos reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Tu me deste vida para eu livre ser. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Vamos declarar: e quem transforma as nossas vidas, quem faz dos órfãos filhos e filhas, o Rei da glória, o Rei da glória, e quem governa sobre as nações, como o sol brilha em majestade, o Rei da glória, o Rei dos reis. Cante isso. Maravilhosa graça,
tudo que fez por mim. Vamos declarar que digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno és. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Tu me deste vida para eu livre ser. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Tudo que fez por mim. Se você pode, diga isso na sua casa. Porque Ele vive, posso crê-lo amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode dizer isso mais uma vez? Porque Ele vive, posso crê-lo amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Deus. Te bendizemos porque cremos que Tu estás vivo, Senhor. E cremos que Tu não mudou, Senhor. Que Tu não mudou, Senhor, que Tu continua sendo o mesmo. E mesmo que muitos se perguntem aonde está Deus, no meio de toda essa epidemia, de toda essa dor que tantas pessoas têm sofrido, Senhor, eu creio que Ele está no mesmo lugar do dia em que Ele entregou e que foi crucificado o Seu próprio Filho por cada um de nós. Por isso eu quero te dizer que nesse momento você cante essa canção de todo o coração, que ela diz: toma o teu lugar, Senhor. Que Ele venha tomar o seu lugar na minha vida e na tua vida. Que Ele venha restaurar, Senhor, nesses dias, Senhor. Venha restaurar, Senhor, o verdadeiro significado da religião, Senhor. Do religar, Senhor, de estar ligado contigo, da intimidade contigo, Senhor. Nós queremos cantar sobre isso a Ti nessa noite, Senhor. Venho
hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Declare isso, venho hoje. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Declare isso na tua casa. Toma o teu lugar, toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Declare isso mais uma vez. Abale, Senhor. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Vem reinar nessa noite, Senhor, em nossas vidas. Toma, Senhor, o teu lugar no nosso coração, na nossa casa. E ser tu conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
nesse culto especial de sexta-feira, culto de jovens. Estamos muito felizes em poder estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor, que a palavra de Deus ela é vida em nossas vidas. Então você jovem aí na sua casa, onde você está, a gente tem visto no grupo do WhatsApp dos jovens, a galera compartilhando as fotos, todo mundo assistindo os seus cultos em casa. Realmente é uma experiência diferente, é algo novo, que alguns de nós ainda não estávamos acostumados, mas glória a Deus porque nós temos este recurso e nós podemos estar reunidos em nome de Jesus dentro do nosso lar, compartilhando o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Então, jovem, rapidamente, eu quero já te convidar aí na tua casa, no teu sofá, na tua cama, não sei onde você está, na rede, como o pastor Leandro falou antes, se você está comendo pizza, mas o que importa é que neste momento tu pega a tua Bíblia, para que a gente possa compartilhar do Senhor, compartilhar da verdade do Senhor, e abra a tua Bíblia nos Salmos, primeiro Salmo. Quero ler algumas coisinhas aqui, e já queremos nos deter no primeiro versículo, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E lá no verso 6, mesmo capítulo 1 de Salmos, diz o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui eu quero me deter um pouquinho. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Essa passagem aqui mostra a intimidade que Deus tem com cada um de nós, a intimidade do conhecer dele, de cada um de nós, e o envolvimento pessoal de Deus para conosco, seus servos. Deus sabe de todas as coisas, Ele é o Criador, foi Ele quem te criou, Ele te ama. Talvez você não consiga entender o que é o amor de um pai, mas eu quero te dizer que o amor verdadeiro está em Deus, porque Deus Ele é amor e Ele te ama. Ele conhece o teu coração, conhece toda a tua vida, tudo aquilo que tu já viveu até o dia de hoje, e desde o ventre da tua mãe, Ele te conhece. Ele desenvolveu um plano de salvação para ti, para quem está do teu lado, para o teu amigo, para o teu colega de trabalho, de faculdade. Ele desenvolveu um plano de salvação para que todos tenham a oportunidade de passar a eternidade com Ele. Quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado. Lá em Mateus, no capítulo 7, o verso 23, o Senhor começa ali dizendo: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E lá então no verso 23, ele termina dizendo: então lhes direi explicitamente, não vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Lembrando lá de Salmo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece o teu caminho. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 19, o Senhor fala o seguinte, a palavra do Senhor nos fala, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui nós temos um selo de que nós somos de Cristo, um símbolo de posse e de autenticidade, a autenticidade de Cristo sobre as nossas vidas. Mas sabe, queridos, que analisando todo esse contexto, aquilo que a gente leu lá em Salmo, no capítulo 1, no verso 6, o Senhor conhece o caminho dos justos. Esse conhecer o caminho está muito mais do que identificar o caminho pelo qual nós estamos trilhando, caminhando aqui, olhar para onde a gente está andando, o caminho como uma estrada.
Porque o próprio Salmo, como nós lemos há pouco, Salmo 1:1, Salmo 1, nós estamos só no capítulo 1, no verso 1 diz o seguinte, vamos ler de novo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, ele está se referindo ao curso da vida total de uma pessoa. O curso da vida, ou seja, o seu estilo de vida, o estilo de vida que tu leva diante do Senhor, a maneira com que tu age diante das dificuldades, diante dos desafios, mas também diante da alegria, diante daquilo que Deus, nas simples coisas, te abençoa. Como é que nós reagimos? E aí eu te pergunto, como tu tem reagido, como tem sido o teu estilo de vida nesses dias? O Senhor conhece o caminho dos justos. Justo é aquele que é aceito por Deus. Aquele que é aceito por Deus. Todo aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus. E lá em Romanos fala agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque nós fomos justificados. Existia sim sobre nós um fardo, um peso de pecado, mas o Senhor Jesus nos resgatou, nos salvou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E passamos a ser servos, como escravos, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, em Coríntios, 2 Coríntios. Aliás, em 1 Coríntios, lá no finalzinho, passamos a ser escravos de Cristo. Mas não escravo aquele que sofre, mas fomos comprados por Ele. Passamos por uma redenção. A nossa dívida com o pecado foi paga. Nós fomos redimidos e passamos a ser servos de um Senhor, o qual nós clamamos Senhor e Salvador de nossas vidas. Lá na história de Jó, ela inicia com o autor do livro já qualificando Jó como sendo um homem bom e honesto. E em seguida, o livro parte já para uma cena nos céus, onde Satanás queria provar que Jó iria cair, assim como ele teve sucesso com Adão. Só que Deus começou essa conversa. Preste atenção que não é Satanás que começa a conversa, nós não vamos entrar aqui no livro de Jó, mas se você for analisar ali nos primeiros capítulos, os primeiros 2 capítulos de Jó, você vai ver que o Senhor faz algumas perguntas para Satanás. E Satanás quer provar que ele vai conseguir fazer com que Jó caia. Só que assim como o autor do livro, o Senhor Deus, ele disse o seguinte, em Jó no capítulo 1, verso 8, e também no capítulo 2, segundo capítulo no verso 3, falando para Satanás: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto quanto ele. Creio que Jó nunca soube dessa conversa celestial, onde Satanás pediu e Deus liberou para que Satanás tocasse Jó, primeiro nos seus bens, nas suas posses, e começou a ferir, e depois no seu corpo, onde Jó foi consumido de tumores, de coceiras,
muitas coisas, seus dentes caíram, mau hálito, várias coisas que a gente identifica no livro de Jó. Mas Jó foi honesto com o Senhor. Ele foi honesto diante do Senhor. Sabe, jovem, você só conhece a Deus porque Ele te conheceu primeiro. Lá no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Você só escolheu servir a Deus, só escolheu a Deus porque Ele te escolheu primeiro. E você só tem condição de amar a Deus porque Ele te amou primeiro. Agora eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia no livro de Jó. Este que estamos falando, no capítulo 8. Verso 20. Na NTLH traz o seguinte texto: esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Agora, se a gente vai para, por exemplo, Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma na mão os malfeitores. Eis que Deus não rejeita o íntegro. Mas, Tiago, o que é a integridade? A definição de integridade é fazer aquilo que está certo, mesmo sem estar sob vigilância. E nós estamos vivendo dias diferentes, dias onde talvez muitos de nós, assim como eu, passamos a trabalhar de casa. Essa semana eu trabalhei em casa. E quando a gente está sozinho, sem a supervisão daquele que é o nosso líder, o nosso chefe, no nosso trabalho, nós não temos vigilância. E aí nós podemos ser levados e ser tentados a não trabalhar, não entregar a nossa dedicação à nossa empresa, sermos fiéis à nossa empresa. E a palavra integridade significa isso: fazer o que é certo, mesmo lá na tua casa, trabalhando na tua casa. E que bom que nós temos o Espírito Santo em nós, que nos conduz em obediência ao nosso patrão, ao nosso superior, para que a gente possa ser íntegro diante de Deus, mas também diante dos homens, diante das autoridades que foram constituídas sobre nossas vidas. Ser honesto é muito parecido. Nós temos aqui a mesma passagem com essas duas palavras: ser honesto e ser íntegro. Eu fui procurar no dicionário. Ser honesto é aquilo que procede ou se enquadra rigorosamente dentro das regras de uma ética socialmente aceita. Agora, o que tudo isso tem a ver com um culto de jovens, um culto online de jovens? Quero te dizer, jovem, primeira coisa que tem a ver contigo, sabe o que é? Porque Deus não abandona aquele que é honesto. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar. É a palavra de Deus dizendo isso para ti. Seja no teu trabalho, seja na faculdade, nos teus relacionamentos, em toda a tua vida, Deus não vai te abandonar. A mão do Senhor está sempre estendida para ti. Agora, a integridade, o ser honesto, a honestidade, elas trazem consigo confiança. Uma pessoa honesta, ela inspira confiança daquelas pessoas que a cercam. E a confiança, ela leva as pessoas a terem gratidão, uma gratidão mútua.
Porque você desperta gratidão no outro. Porque você é honesto, íntegro e tem a confiança daquela pessoa. E por outro lado, a confiança daquela pessoa que tem em você, por você ser íntegro, você ser honesto, não só diante de Deus, mas também diante das pessoas, mas também quero ressaltar, principalmente diante de Deus. Essa confiança daquela pessoa vai te levar mais longe com ela. E vai haver uma reciprocidade de confiança, gerando em você gratidão. Em outro momento eu quero falar com vocês jovens sobre gratidão. Porque se quebra aqui, se a gratidão é quebrada, tudo pode ir por água abaixo. Relacionamentos. Mas não é hoje que nós vamos entrar nisso. Uma pessoa que tem gratidão, ela tende a ser fiel. Ou seja, a gratidão traz consigo a fidelidade. Alguns dias atrás, eu e o pastor Rubens visitávamos um amigão meu no hospital. E era impressionante de ver o sorriso estampado no rosto daquele jovem. Estava ali, uma situação bem difícil, onde muitas pessoas estavam temendo pela vida dele. E ele com um sorriso, deitado naquele leito, dizendo: eu sou grato pela esposa que eu tenho, porque eu casei com a mulher que eu amo. Eu sou grato pelo meu relacionamento com os meus avós, com a minha mãe, com os meus pais, com os meus amigos, com a empresa que eu trabalho. E aí o pastor Rubens me perguntou qual era o meu parecer a respeito dele. Eu disse: ele é uma pessoa que tem fidelidade. E aí o pastor Rubens disse para mim: Tiago, uma pessoa que tem gratidão, ela é fiel. Ela reconhece de onde estava, onde chegou, quais foram os meios. E assim é a nossa vida com o Senhor. Onde estávamos certo tempo atrás? Onde estávamos? Onde estamos hoje? Talvez tu ainda está nesse processo inicial, mas uma coisa nós sabemos: estávamos condenados à morte eterna. Estávamos condenados às trevas, porque éramos pecadores. Não que deixamos de ser, continuamos sendo pecadores, mas agora nós temos e alcançamos a remissão de nossos pecados. E claro que não devemos viver uma vida de pecados, porque senão não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, como a palavra do Senhor diz. Mas vivemos pecando cada vez menos. E toda vez que nós pecamos, nós temos um advogado diante de Deus, chamado Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos limpa. Então, se existe no teu coração alguma condenação nessa noite, desta sexta-feira, que o Senhor possa falar contigo neste momento, falar ao teu coração, ministrar o perdão, ministrar cura, e que tu possa ter a tua comunhão restaurada com o Senhor. Que a vergonha que possa existir, que existe no coração de muitos jovens que estão nos assistindo agora, neste culto no YouTube, no Facebook, ela cai agora. O Espírito Santo não revela algo para te castigar, porque Ele não é fofoqueiro, mas Ele te revela porque Ele quer te dar a oportunidade de tu te arrepender. Então arrependa-se nessa noite e tenha gratidão por aquilo que Deus fez na tua vida. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Agora, a gente está falando aqui sobre integridade. A gente está falando aqui sobre ser honesto. E a palavra fala lá em Jeremias, capítulo 17, que o nosso coração, ele não é corrupto, ele é desesperadamente corrupto. E corrupção, entendo eu que ela é completamente o oposto de honestidade. E todos nós temos um coração corrupto. Olha que diz lá em Jeremias 17,
9 a 10, eu vou ler na Nova Tradução da linguagem de hoje. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. E na outra versão diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Então, querido, jovem, talvez você já é um jovem mais experiente, está nos assistindo nessa noite. Saiba que o Senhor não rejeita o íntegro, não rejeita. E eu quero encerrar nessa noite dizendo algo para ti. Se pudéssemos resumir tudo que nós falamos em uma frase, eu te diria: seja honesto. Seja honesto, pois assim Deus não vai te abandonar. A gente sabe, sim, o nosso coração ele é corrupto. Está na nossa essência ser pecadores. Está na nossa essência. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a nossa oração nessa noite é para que a glória de Deus venha se manifestar na tua vida, para que a glória de Deus venha se manifestar no teu coração. Por isso nós queremos orar nesse instante, orar e pedir para que o Espírito Santo venha te tomar. Não esqueça, o Senhor conhece o caminho dos justos. Se talvez tu ainda não conseguiu te firmar em tomar essa decisão de entregar completamente a tua vida para o Senhor Jesus, que tu possa fazer isso nessa noite. Que tu possa dar esse passo. Não olha para ti, porque nós somos, bem dizer, um caco. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos querer entender, mas eu não tenho solução, eu não mereço. Não é por merecer. Não é por merecer. O que tu precisa fazer nesses dias é abrir o teu coração ao Senhor Jesus, entregar a tua vida a Ele e entender que a obra da cruz foi feita por ti, para te dar salvação, para que tu passe a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Mas para que ainda hoje, aqui na terra, tu tenha felicidade. Passaremos sim por aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Seja honesto, pois assim Deus não vai te abandonar. Quero te convidar, se você puder neste momento aí na sua casa, baixar tua cabeça, fechar os teus olhos. Não sei se você está sozinho, em família, mas eu quero orar por ti, eu quero abençoar a tua vida, porque eu creio que o Espírito Santo, Ele conhece o que está passando aí dentro do teu coração. Ele sabe o que está passando dentro da tua mente, Ele conhece os teus pensamentos, e o Senhor esquadrinha os teus pensamentos neste momento. Espírito Santo, eu te peço que em nome de Jesus, aí nessa casa, neste sofá, nessa rede, neste quarto, através do celular, da televisão, do computador, do tablet, eu não sei, Senhor, Tu sabe. Eu te peço que Tu venha tocar esse coração, Senhor, e que Tu venha gerar neste coração gratidão. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fez até o dia de hoje, e Tu vai continuar fazendo, porque Jesus Cristo, Tu é o mesmo
Hoje tu foi sempre o mesmo e para sempre tu será o mesmo. Senhor, toma a vida de cada jovem que está nos assistindo nessa noite. Ministra no coração de cada um. Traz, Senhor, a cura, traz a libertação, Senhor, de vícios, de drogas, Senhor. De tudo aquilo, Senhor, que está em desacordo com a Tua palavra, Senhor. Tu odeia o pecado, Senhor, mas Tu ama o pecador. Por isso, Senhor, eu ministro o Teu perdão nessa noite. Eu ministro, Senhor, a Tua graça, o Teu toque, o Espírito Santo se movendo nesta casa agora, em nome de Jesus. E Tu quebranta, Senhor, esses corações que estão nos assistindo neste momento. E tudo aquilo que Tu revelou nessa noite, de práticas que não combinam com honestidade, com integridade, para que elas cessem. A partir deste momento, deste exato momento, isso Te deixa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido jovem. Que Deus abençoe a tua vida. Uma alegria muito grande nós estarmos nesses dias reunidos não com um aperto de mão, mas reunidos em nome do Senhor Jesus, em cada lar. Que Deus abençoe o teu final de semana. Não deixe de enviar o link de cada culto da semana. Nós temos os nossos cultos de terça a domingo, todos os dias, exceto na segunda, às 20 horas. Esses cultos ficam postados e qualquer pessoa pode acessar. Então, se Deus falou contigo em alguma palavra, compartilhe. E assim Deus vai alcançar mais vidas. Deus abençoe a tua vida. Fique na graça, na paz do Senhor Jesus. E não esqueça, seja honesto, seja íntegro, pois assim Deus não vai te abandonar. Deus te abençoe.